gente, vamos falar agora sobre suculentas. Plantinha que caiu no gosto do brasileiro. Inclusive, temos um VT que mostra o crescimento nas vendas em todo o país. Elas são vistosas, exuberantes e já fazem parte da decoração de muitos lares. De diversos tamanhos e formas, elas não passam despercebidas, até pelos olhares menos atentos. Verdes ou coloridas, raras ou comuns, as suculentas assumem várias formas. Contudo, a que mais chama atenção talvez é seu parentesco com os cactos, para muitos inimaginável. Todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. Existem mais de 22 mil espécies catalogadas em todo o mundo. Elas são plantas de clima semiárido e por isso que elas possuem esse nome de suculentas. Por fazer parte desse clima semiárido, dessa vegetação que chove pouquinho, elas possuem um armazenamento de água. Por isso, o cuidado com essas plantinhas deve ser todo especial. Nada de muita água ou sombra. Como são típicas de clima árido, as suculentas de um modo geral são bem resistentes ao calor do sol. Além disso, são ideais para quem procura por plantas fáceis de cultivar. As suculentas, ela exige menos cuidado do que as plantas convencionais. É melhor você regar um pouquinho para menos do que um pouquinho para mais. Clarice começou a trabalhar com as suculentas em 2017. De lá para cá, mesmo com altos e baixos, o negócio só cresce. Ela precisou até mesmo aumentar o espaço onde comercializava as plantas. Antes da pandemia, eu tinha uma loja menorzinha, o fluxo era menor, então era mais tranquilo. Depois da pandemia, eu percebi que eu tive muitos novos clientes. Então, o fluxo de pessoas na loja estava muito grande, então eu precisava de um espaço maior. O fato das pessoas estarem mais dentro de casa, fazendo home office ou realmente não saindo muito de casa para fazer outros afazeres, enfim, elas descobriram o prazer de cuidar das plantas, né? Elas estão ali olhando para a casa delas todos os dias, então elas percebem, nossa, se tivesse uma plantinha aqui, e elas começaram a perceber o prazer de botar a mão na massa, de ver o crescimento da planta. Em assunto de suculentas, todo mundo lucra. As plantinhas podem ser verdadeiros remédios para quem se sente sozinho. E há quem diga que curam até os males mais profundos da alma. Tornam o ambiente mais agradável, ocupam a mente e se tornam verdadeiras obras de arte. Ai, gente, que delícia de reportagem, delícia essas plantas. E hoje nós falamos da terra que habitamos, né? E traz essas suculentas que já estão aqui no estúdio. Eu tô com essas duas lindinhas que estão aí, olha. Adriana e Clarice. Adriana Calais e Clarice Stanislau, começando a Adriana daqui, Clarice de lá. Sejam bem-vindas ao Manhã da Piedade, uma alegria tê-las conosco. Muito obrigada pelo convite. Gente, olha só, eu queria mostrar para vocês, que já estão aqui as suculentas, entre essas aqui tem uma de plástico que eu coloquei aqui, e que às vezes a gente nem percebe, obra de arte essas. Todas que vocês trouxeram são de verdade. São. Menos a que eu coloquei, que eu vou mostrar no final. Então vamos lá, gente. É difícil cultivar? Olha, eu acho que um dos segredos das suculentas está na sua facilidade. São plantas que exigem menos cuidados do que as convencionais. Então a gente pode dar uma esquecidinha de regar vez ou outra que não tem problema nenhum. E quando você falando assim, é não só difícil, não precisa de ter aquele cuidado de ficar vigiando e regando todo dia, como também o plantio. Te pergunto isso porque na minha casa, minha mãe tinha umas que é bananinha. Bananinha, que despenca facinho demais da conta, que ele despenca tudo. Mas uma folhinha que cai, você põe na terra e brota, E ela pegava assim e falava, não, vamos lá que pegava. E pega mesmo? Pega. Algumas sim, algumas você consegue fazer essa reprodução por folha, outras não, é pelo corte, mas a maioria você consegue fazer uma reprodução muito fácil. Por isso que é gostoso de cuidar delas, né? Que você consegue reproduzir com muita facilidade. E como cuidar dentro de casa? É preciso estar num ambiente com sol, como a reportagem falou, por ser uma planta semiárida, aguenta deserto, né? Aguenta solão. Uma das coisas que mais mata suculentas é a pessoa achar que ela vai pegar a suculenta e vai levar para dentro do quarto, para dentro do banheiro. Ela necessita de uma luminosidade. A gente sabe que mais de 96% das suculentas são de sol pleno. Isso quer dizer que elas precisam de até, no mínimo, 4 ou 5 horas de sol por dia. Quando a gente fala suculenta de meia sombra, quer dizer aquele solzinho de bebê, de até 11 horas da manhã. Não ausência de sol.
A falta, aquela ausência de luz. Entendi. Levar pro banheiro, né? De Isso jeito mesmo. nenhum. E é O povo muito gosta de levar úmido. pro banheiro, né? E é excesso de umidade do banheiro também, a maioria das suculentas apodrece. Clarice, eu tô vendo aqui uma variedade grande só nessa mesa. Existem uma variedade, você sabe assim me falar? Sim. Precisamente? Olha, catalogados hoje são mais de 22 mil espécies de suculentas. Assim, fora os híbridos que vão surgindo, a Adriana sabe que sempre está surgindo uma diferente, né? Teve até lançamento, se não me engano, em 2017, de uma suculenta que o pessoal fez criação em laboratório. Então, assim, você pode começar a colecionar sua suculenta hoje, que você nunca vai conseguir ter todas, porque são muitos tipos diferentes. Na reportagem vocês falaram que na pandemia, foi falado que a pandemia as pessoas começaram mais a cuidar e o aumento de vendas, né? Você fala que você saiu de um lugar menor para um maior, você também percebeu isso? Eu abri na pandemia, inclusive quando a cidade estava em lockdown. E eu fui muito acolhida. Corajosa, né? Mas na verdade eu vi uma oportunidade e mais do que apenas suculentas, a oficina a gente cultiva também pessoas. E ali tem uma necessidade. A pandemia a gente viu que a gente não vendia só suculentas, mas a gente trabalhava o cuidado e a terapia com as pessoas em casa. Então elas nos abraçaram e consequentemente fizeram o nosso mercado crescer muito grande. Você também percebeu isso, né? E eu tenho muitos clientes que, até por prescrição médica mesmo, começaram a cuidar das plantas, porque cuidar de planta é terapêutico, né? Você botar a mão na massa, ver o crescimento, o desenvolvimento, lidar com as perdas também, porque cuidar de planta, inevitavelmente, você vai perder uma planta ou outra. Então, você acaba criando esse senso de responsabilidade, de paciência também. Então, mexer com as suculentas é um trabalho terapêutico bem legal também. A origem das suculentas, onde que começa? Elas são plantas normalmente de clima semiárido, mas elas existem em todo o mundo, desde as costas, nas Ilhas Canárias, na Mata Atlântica. Então, vai ter mais tipos de região. Não existe um lugar específico para as suculentas. E assim, o preço disso, gente, tem porque eu fico imaginando assim, né? A gente vê aquelas mais comuns e vê uma elaborada igual essa da frente, é tão maravilhosa. Essa que tem uma sanfoninha. Essas são mais caras. Moninha, uma das características das suculentas que são mais caras é justamente a sua dificuldade de reprodução. Quanto mais difícil reproduzir, mais lento o crescimento, mais difícil o seu cultivo, mais cara ela é. E agora eu trouxe para vocês observarem essas que são convencionais, né, que vocês estão mais familiarizadas. Sim. E eu trouxe algumas de coleção. Então, normalmente, quanto mais difícil de encontrar, mais desejada, mais cara ela é. Maravilhoso. Para eu poder fazer, eu quero na minha casa ter um jardim de suculentas. É possível? Sim, Na entrada da minha casa, assim, ó. Sim. Eu indico inicialmente você deixar as mais raras, as mais difíceis de cultivar, quando você já tiver craque nas mais simples. Você pega umas mais fáceis de cuidar, descobre qual que é o tipo de terra ideal para poder plantar. Não é qualquer terra que você vai poder colocar. Observa se o sol é o suficiente para elas. E uma coisa muito importante, às vezes você vai na floricultura, compra uma planta. Aí você joga lá no Google, essa planta gosta de sol pleno. Mas a planta está sendo cultivada em estufa ou com menos sol. E você joga direto para o sol da tarde. Então, você vai perder sua planta, ela vai queimar. Então, você tem que fazer uma adaptação aos poucos. Então vamos começar do comecinho. Eu quero começar na minha casa hoje. Sim. Apaixonei aqui com essas suculentas. Sim. Vou começar. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Primeiro passo é comprar uma boa terra. Uma terra com um substrato bacana, bem soltinho, com todos os nutrientes que elas precisam. A terra que eu uso, por exemplo... Para aquelas pessoas que não sabem o que é substrato. O substrato é o preparo, né? A terra do jeitinho que tem que colocar a suculenta. E a gente já encontra isso pronto. Encontra. Eu, por exemplo, eu até vendo a terra já pronta, que tem o substrato, terra vegetal, casca de arroz, perlita, vermiculita, que vai deixar a terra bem solta. Porque se for uma terra vermelha, por exemplo, muito compacta, a chance de apodrecer é muito grande. Então, você já vai, primeiramente, pegar uma terra bacana, escolher a planta de acordo com o seu ambiente, né? A questão do sol, vai ver qual que é o sol que tem lá na sua casa, se é da tarde, se é de manhã, e se a planta vai se adaptar. A partir daí, você vai observando. Tá, eu vou perceber se a planta vai adaptar observando. Observando, principalmente. Você vai, eu não preciso regar todos os dias. Não, uma de vez jeito por semana. Nenhum. Não, porque em dias muito quentes, por exemplo, você vai sentir a necessidade de molhar um pouco mais. Em dias Como que eu menos, vou sentir? Colocando o dedo na terra? É o melhor jeito, viu? Que tá bem sequinha, que a planta conversa com a gente também, né? Se você determinar, vou molhar uma vez só na semana, vou molhar 2 vezes, você vai acabar perdendo a sua planta desse jeito.
Então, é observar, ver o que ela está pedindo, ver se a terra está sequinha. Se tiver sequinha, vai lá e molha. E sempre evitar de molhar muito a folha Isso também. que eu ia perguntar. Não é bom molhar a folha, senão ela fica úmida, mela. É bom evitar, né? Em casa, assim, água de chuva, por exemplo, a Adriana sabe, ela tem 1 milhão de plantas lá na loja, não tem como você evitar que a chuva caia na folha. Mas na hora que você for molhar, num ambiente, às vezes, com menos sol, por exemplo, é bom você evitar. E é bom também, como eu falei com vocês, existem algumas suculentas que a gente sabe que é o cultivo mais difícil, como essas que eu trouxe. Por exemplo, essa aqui que é a gavoide. Então, eu já sei que é uma suculenta que ela gosta de menos água. O que mata a gavoide é o excesso. Então, eu já rego com espaçamento maior, às vezes de 10 em 10 dias. Então, eu tenho uma estufa só de coleção, que são essas mais difíceis de encontrar, que é justamente para ter a rega diferenciada. Você falou gavoide? Agavoide. Agavoide é o nome dela? É o gênero. Ah, é o gênero. Olha. Ô, gente, eu já vou. Há tanta estrela aqui que eu vou tirar essa aqui, que essa aqui é de plástico. Olha, não vou deixar ela aqui nesse meio, não, que ela tá tomando lugar. Eu tô vendo que essa de plástico tem isso aqui. Como é que chama isso? Musgo. Musgo. Isso também é usado para elas? Vou até esconder aqui atrás, tá? Eu vou participar do programa. Para arranjos, ele faz parte da decoração. E você utiliza, Clarice? Eu não costumo utilizar, eu até indico pro pessoal, fica lindo nos arranjos, para presentear, para botar numa mesa posta, fica muito bonito. Mas pro dia a dia, para você cuidar, é mais fácil sem a pedrinha, que às vezes o pessoal coloca as pedrinhas por cima, e sem o musgo, que você vai conseguir ver a terra, observar melhor. Isso que eu tô vendo, essas pedrinhas aqui também. O ideal é sem, então, para eu começar. Isso aqui é para decoração. Eu coloco porque eu tenho muitas suculentas, então quando eu tenho essa pedrinha, para mim já demarca para o meu comércio que é uma suculenta de coleção. Entendi. Então, as de coleção a gente põe pedrinha. É individual, para mim. Entendi, para você saber. Irrigação. É bom eu, então, colocar aquelas mangueirinhas que eu programo e elas vão no automático? Eu acho que elas não funcionam. Inclusive, eu já tentei na minha estufa de produção e eu acho que elas regam de forma irregular. Algumas elas regam para mais, outras elas regam para menos. E a mangueirinha, ela sempre fica nesse ciclo. Então, alguma acaba sendo prejudicada. Entendi. Uma molha de mais, uma molha de menos. Então, não é legal, não. Eu tô vendo aqui um arranjo com várias suculentas. Sim. Eu não sei se elas estão no vasinho aqui dentro, arrumadinho. Eu posso plantar na terra várias suculentas de tipos diferentes ou uma vai matar a outra por baixo da terra e enforcar? Olha, primeiramente, eu acho que essas assim que são mais raras, mais diferentes, eu prefiro cultivar separadamente. Eu não gosto de misturar muito não, porque elas são plantas que demandam mais atenção, tem uma rega mais diferenciada, um cuidado diferenciado. Na hora de fazer o arranjo, pode misturar, não tem problema. É só você se atentar a plantas que vão conversar entre elas. Você não vai colocar uma planta que gosta de pouco sol junto com uma que gosta de muito sol. Entendi. Então, na hora de montar, você vai fazer uma combinação com plantas que se complementam, né? Então, até para eu chegar nesse momento de misturar, eu preciso estar na caminhada, sim, já melhor. Conhecendo para saber o que eu vou misturar. É mais fácil, Moninha, e eu já observei também que as plantas, quando elas estão nos arranjos, né, elas gostam, as raízes, elas competem entre elas. Isso Inclusive, é verdade. a gente até nota o desenvolvimento melhor do que se ela tivesse em vasinhos separados. Olha, É verdade. que danado. Talvez seja uma excelente dica para as pessoas que estão aí nos assistindo de casa a pensar, ao invés de plantar em vasinhos separados, aprender o cultivo correto e fazer bacias, porque isso ajuda no espaçamento, a gente vai conseguir ter plantas mais bonitas, mais espaço para ter mais plantas. Entendi. O cactus, ele é uma suculenta? Ele é uma suculenta. Qual que é a diferença do cacto para essas meninas tão lindas aí? É a família. Tem a família das suculentas e a família dos cactos. Entendi. E a forma é a mesma? Podemos colocar junto Geralmente ou ele não? gosta menos de água ainda, né? Menos. Um pouquinho menos, Mas alguns cactos, o cuidado com essas outras suculentas é bem parecido. Assim como o cacto também que dá flor. Essas também dão flores? Dão. Todas as suculentas florescem. Todas Sim, florescem. E Normalmente bem lindas discretas, né, as flores. florzinhas. E eu gosto de falar com as pessoas também, porque elas ficam esperando florescer e é como se fosse aniversário. Uma determinada espécie Uma vez por floresce ano. num mês, a outra no outro. Não é esporadicamente, a qualquer momento, não. Tem o tempo, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Mas floresce assim uma vez no ano ou floresce mais? Depende da espécie. É. Algumas florescem mais, algumas menos. E mesmo estando em casa, elas florescem ou elas têm um espaço para florescer mais dispostas?
Geralmente, as que tomam mais sol florescem com mais facilidade e com mais vezes, né? Tem as raórtias, por exemplo, que são plantas que preferem claridade. Elas vão florescer também dentro de casa, mas geralmente elas florescem mais com o sol. O sol estimula essa floração das suculentas. Entendi tudo, estou completamente apaixonada, já quero ter suculenta na minha casa. Agora, eu queria passar para a saúde mental, né? O que vocês perceberam, inclusive vocês falaram também na entrevista, nesse tempo de pandemia, as pessoas dentro de casa, muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas separaram, brigaram. E como que foi? O que vocês percebem sobre o bem-estar das pessoas? Eu percebi que as suculentas, elas preenchem um vazio muito grande no coração. Ela permite te abraçar da forma que você precisa. Às vezes você estava passando um aperto financeiro, ela foi a oportunidade para que as pessoas pudessem começar o seu próprio negócio. Às vezes ela estava com uma dificuldade com a família, às vezes as senhoras ficaram mais distantes dos netos, então elas ocuparam aquele vazio com as suculentas. Então as suculentas, elas nos permitem preencher o espaço que a gente precisa da forma que convém. Eu acho que é por isso que nós somos uma tribo tão grande, que é justamente porque a gente se sente abraçado, a gente ama, a gente compartilha e é gostoso. Aquele amor que a gente sente por essas plantas volta pra gente de uma forma muito gostosa. Ai, é bacana. Você percebe que a maioria é mulher ou homens também estão cultivando? Sim, pelas minhas métricas no Instagram, por exemplo, quase 90% dos meus clientes é público feminino. Mas eu tenho percebido que o público masculino tem crescido, tá chegando. Eles são mais tímidos, a maioria fala, a planta não é coisa de homem, eu não entendo nada disso. Mas aí depois a esposa leva para casa, ele percebe como que é legal cuidar delas, que não é um universo 100% feminino. Você pode entrar porque é para todo mundo, cuidar de suculenta é para qualquer um. E existem também grupos de pessoas que cuidam de suculenta. Vamos fazer um encontro da turma da suculenta. Existe. Aqui em Belo Horizonte tem vários, por exemplo. Pontos de troca também. Isso que eu ia falar, para trocar, leva a muda, troca a muda. Eu tenho uma muda rara, você tem uma que eu não tenho, a gente troca. Sim. Não só para vender, mas também para trocar. A troca em si já é muito gostoso. Então, as pessoas, elas gostam. As pessoas, inclusive, elas gostam que as outras cheguem e se ofereçam para trocar. A troca é um ato muito bom, faz bem e é muito saudável, né? Maravilhoso. E o que vocês esperam agora? A pandemia está terminando, graças a Deus. Já não precisamos mais usar as máscaras na rua. E a tendência é a gente caminhar mesmo para acabar isso, né, gente? O que vocês esperam? Então, eu acho que esse universo das suculentas, ele tem uma chance de crescer muito, porque eu acredito que os brasileiros ainda não conhecem de fato as suculentas. Quando a gente vai conversar com pessoas, com o que você trabalha? Eu trabalho com suculenta. E o que é suculenta? Então, eu acho que a tendência das pessoas com o tempo, acabando essa pandemia, é que aumente cada vez mais a procura por essas plantas. Porque elas são plantas que não estão aí de moda, não. Elas vão continuar por muito tempo ainda. E Cedrinha também? Eu, analisando o mercado como um todo, há poucos anos atrás, haviam-se pouquíssimos produtores até em Olambra. A gente não escutava muito falar em suculentas e hoje os produtores já são muitos, a gente vê o comércio crescendo, pegando pesado. Então, assim, a gente acredita muito nisso e a gente confia também nas pessoas, porque esse grupo de suculenteiros também, como são chamados, né, tá crescendo muito. Tá virando uma comunidade e cada dia tá mais forte. Deixa eu perguntar uma coisa que me veio aqui. A babosa é uma suculenta? A babosa é uma suculenta. Assim como a babosa tem as propriedades de não só de passar no cabelo, acho que pode tomar também, pode comer, sei lá. Sim. Essas aqui também têm essas propriedades? Tem alguns cactos, por exemplo, que são comestíveis, né? Sim. E tem, por exemplo, tem a rosinha de sol, que é uma suculenta. Algumas pessoas disseram que já comeram, que fica bem gostoso também. Mas, geralmente, as suculentas não são comestíveis, não. São alguns cactos, algumas coisas assim bem específicas, mas essas não. Tem gente que pergunta, suculenta por quê? É gostoso? Dá pra comer? Não inventem de comer as suculentas, não. A pitaia é uma suculenta? A pitaia, sim. Sim. Dá pra comer a pitaia. Aí dá pra comer. É o fruto, né? É o fruto. Muito bacana, né? Sim, sim. Aqui, gente, olha, o Instagram das meninas estão aqui. A Adriana é Oficina das Suculentas, o @ na frente. E o Instagram da Clarice, @Vida Mais Suculenta. Os dois Instagrams estão aqui. Entra lá, curte, participa, manda pergunta.
Tem vontade? Tem curiosidade? O Instagram das meninas está aí para você participar, para você seguir. E vem fazer parte desse grupo de suculenteiros. Isso. Gente, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? As considerações finais de cada uma, começando por você, Clarice. Eu acho que muitas pessoas têm muito medo de iniciar nesse universo das plantas, né? Eu acho que você tem que se jogar, não sofrer com as perdas, porque elas vão acontecer no início. Eu já perdi muito a planta, até hoje eu perco uma ou outra, época de chuva, ou a gente viaja. Então, começa, bota a cara mesmo, põe a mão na massa, não tenha medo de perder uma suculenta ou outra. Comece, igual eu falei, com as mais baratinhas e depois vai se arriscando, que é um vício. Você vai ficar viciado e vai querer sempre procurar uma planta diferente, porque sempre vai ter. E o endereço da sua loja? É Rua Trindade, 640, na Renascença. Rua Trindade, 640, no Renascença. Isso. E você, Adriana? Eu queria dizer para vocês que estão nos acompanhando, primeiramente agradecer a presença de todos. Aqui, a gente que trabalha com suculentas, quando eu falo trabalhar, é colocar a mão na massa, a gente quer que você aprenda. Como eu falei aqui, a oficina, nós cultivamos mais do que plantas, nós cultivamos pessoas. E nós estamos abertos para que você possa aprender o cultivo correto. Inclusive, nós temos nosso Instagram, nosso canal no YouTube, onde nós vamos fazer lives semanais para ensinar esse cultivo, porque a gente quer todo mundo colocando a mão na massa. Maravilhoso o endereço da sua loja. Otacílio Negrão de Lima, 4411. Nós estamos localizados na Orla da Lagoa da Pampulha. Que maravilha. E o canal do YouTube que a gente não falou? @Oficina das Suculentas. Ah, é o mesmo Instagram? Isso. Isso, então Instagram e canal no YouTube. Você também tem canal no YouTube? Você tá junto com a Adriana? Não, eu tô só no Instagram mesmo. Só no Instagram. Isso. Gente, tá aqui na tela tudo isso, né? Tão lindo quando você fala que a gente cultiva pessoas. Ah, gente, a gente cultiva pessoas, a gente cultiva amor, a gente cultiva alegria. Isso é maravilhoso. Muito obrigada. Muito pela obrigada. presença de Uma cada alegria de estar vocês. aqui. Pra nós também. Obrigada pelo convite. Obrigada, viu, gente? Voltem sempre quando quiser. Para nós é uma alegria. E a gente está aqui com essas artes, né, que Deus fez, a criação. Ver como um Deus criativo que faz... Olha, eu tô tão impressionada. Aquelas ali, então, cada uma é uma. É um tipo. Não é uma lindeza, é uma lindeza. E sim, se você está querendo criar suculenta, plantar suculenta, cuidar de uma suculenta, muito mais cultivar pessoas, entra no Instagram das meninas, participa, tá aqui na tela os Instagrams, o canal do YouTube e venha cultivar pessoas.